A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, benditos e benditas de Deus. No escrito aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, está escrito o seguinte: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nestes últimos dias Ele nos fala através de seu Filho Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem também fez o universo. Meditando neste versículo, eu entendo que Deus é o Deus imutável, Ele continua sendo o mesmo Deus, Deus de Jacó, de Abraão, Deus de Isaac. Ele não mudou. Assim como Ele operou no passado, Ele continua operando no presente. Ele continua falando conosco, assim como Ele falou pelos profetas ou através dos profetas que comunicaram a palavra de Deus aos homens. Deus continua falando conosco. Glória a Deus. Quando Jesus Cristo conversava com aquela mulher samaritana de João capítulo 4, Jesus fala a ela, dizendo: os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Sim, os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito, porque Ele é espírito. Deus é espírito. Não espere ver Deus, porque Ele é espírito. E você precisa adorar a Deus em espírito. Sim, em espírito. Paulo, ele escreveu dizendo que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Então você precisa discernir as coisas espiritualmente. Você precisa ver com os olhos da fé. Sim, adorar a Deus de forma espiritual, porque o teu Deus é espírito. Então você só vai entender estas palavras se você é um crente espiritual. Sim, você só vai compreender o que eu estou falando se você é um crente espiritual. Paulo, quando chegou em Corinto e ele começou a pregar os seus sermões, aquela igreja, 1 Coríntios capítulo 3, ele disse assim: meus irmãos, eu esperava encontrar aqui crentes espirituais, mas eu cheguei aqui e encontrei crentes carnais, pessoas carnais. Eu esperava pregar para crentes espirituais, para as pessoas espirituais, mas eu estou pregando para as pessoas carnais. Então, seja um crente espiritual. Sim. Comece a olhar, a enxergar as coisas com os olhos da fé. Sim. Não seja míope espiritual. Que o míope espiritual, ele não consegue ver, não consegue enxergar as bênçãos espirituais. E Paulo escreveu aos Efésios dizendo que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então tem muitas pessoas míope espiritual, que não conseguem enxergar as coisas espirituais, não conseguem ver as coisas espirituais, são pessoas carnais.
Mas seja um crente espiritual, comece esse dia sendo espiritual. Sim, conversando com Deus que é Espírito, porque Ele é o Deus onipresente, onipotente, o Deus onisciente e transcendente. Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Amém.